Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, muito obrigada por vocês estarem comigo. E hoje eu resolvi fazer um bate-papo sobre um assunto que sempre as pessoas estão com dúvidas, que é por que as suas plantas não florescem. Então muita gente fala assim, nossa, mas você tem muita planta que floresce, o que você faz para a planta florescer? Eu acho que a gente precisa, se você tem aí um caderninho, algum lugar que você faz anotações, tem memória boa, vamos anotar esses passos assim por partes, porque vai te ajudar. Quando terminar esse vídeo, você vai para o seu local de cultivo, para o seu orquidário, e você vai analisar todos esses pontos, e eu tenho certeza que você vai ter se esclarecido sobre uma série de detalhes, e aí você vai entender de por que a sua planta não floresce ou não. No nosso canal, nós, pelo que eu percebo, nós temos uma porcentagem de 50% das pessoas gostam de comprar plantas novas, mudas jovens e cultivá-las até que elas fiquem adultas e floresçam. E uma outra parte do pessoal gosta de comprar planta adulta, ok? Isso não tem problema nenhum. Você tem que comprar e cultivar o que você quiser, certo? Lembra disso. Não é o que o Zezinho, que o Bentinho fala, é o que você quer. A planta é sua, a coleção é tua, tá? Então, primeiro item, sua planta tem que estar viva e saudável. Para ela estar viva e saudável, você já tem que estar ligadaça, já ter resolvido todos os problemas de plantio, saber qual substrato você usa, tudo bonitinho, tem que estar dando a rega ideal, a ventilação ideal, certo? Para que você não tenha problema com pragas e insetos. E aí a sua planta, beleza, a princípio ela está apta a florescer. Segunda coisa que você precisa saber é a idade da sua planta, o tempo de vida dela. As orquídeas só florescem se elas chegarem à fase adulta. Nenhuma orquídea floresce em seedling, não floresce bebê. Ela tem que ter desenvolvido, tem que estar adulta para florescer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem legal. Vou pegar essa daqui. Essa planta aqui é uma Lélia prastense, Brasilélia prastense, Adrolélia prastense, Cattleya prastense. Tá difícil, né, assim, da gente decorar tudo agora. Mas o que interessa é que você tenha pelo menos um dos nomes da sua planta, um dos sinônimos para você saber o método de cultivo dela, tá? Entenda isso. Isso é mais importante, você saber pelo menos um dos nomes da sua planta para você entender o que ela precisa. Bom, essa planta eu comprei no mês 7 de 2018, eu comprei essa planta do Heron, tá? Ela veio só esse pedacico miúdo aqui, ó. Vocês estão vendo esse bebezinho? Nesse toquinho de Sansão do Campo. E desde então eu estou cultivando essa planta. Ela está linda, saudável, cheia de raízes, ai que bonitinha, recebendo a rega, a ventilação ideal para o cultivo dela e a luz. Acontece que enquanto essa planta não for adulta, ela não vai florescer. Não adianta eu bater palma, fazer a dança da chuva, rodar para um lado, jogar 400 tipos de adubo, ela não vai florescer enquanto ela não atingir a idade adulta. Eu acho que esse ano ela pode sim florescer, mas talvez só ano que vem, entendeu? E isso não me dá medo, não me dá raiva, porque é uma planta cara e que eu só podia comprar a muda, eu não podia comprar a planta adulta. Então foi a minha opção quando eu comprei essa plantinha aqui, certo? Tá muito bonitinha, linda, mas ela precisa estar adulta para florescer, ok? Fica a dica aí para todo mundo. Então a pessoa compra uma mudinha miúda e dá um ano que ela comprou, confunde um pouco as coisas. E ela fala, não floresceu ainda. Se a planta não ficou adulta, ela não vai florescer, tá? Então, você sabe regar, sabe de ventilação, tá plantada direitinho e ela ainda não é adulta, não chegou a hora de florescer. Outra coisa que é primordial é a luminosidade, como eu já falei para vocês, tá? Qualquer planta que gere flores e frutos na natureza precisa de receber a luz do sol. Sabe quando o médico fala que nós temos que pegar o solzinho da manhã sem protetor solar para que a gente tenha vitamina D no nosso corpo?
É a mesma coisa. Não adianta a planta estar no fundo da tua garagem e você fala, não, mas a minha planta tem iluminação, porque ela está aqui, ó, e a luz está lá na rua. Não, mas eu pus ela lá encostada na parede e ela enxerga a luz está lá na frente. Durante o dia, meu quintal fica claro. Ficar claro não é luminosidade, tá? Não é a luminosidade ideal para a maioria das orquídeas. Por isso que eu sempre bato naquela tecla. Você tem que saber qual orquídea você tem. Você tem que ter a identificação da sua planta. Se você não sabe o nome da sua planta, se você não sabe o modo que ela vegeta, onde você vai colocar a sua planta? No fundo da garagem, para enxergar a luz igual uma Phalaenopsis? Ou você vai dar uma luz mais intensa, que é o que as catleias bifolhadas, por exemplo, gostam, tá? Então, por exemplo, a gente tá com muita chuva aqui há umas 2 semanas em São Roque. Tá vendo que hoje está bem nublado? Ó. Olha o sol. Mas independente de estar nublado, vocês conseguem identificar que eu tenho sim muita luz no meu orquidário. Tá vendo? Tem uma seguidora do canal que esses dias me mandou uma mensagem. Ela escreveu basicamente assim, que eu não me lembro agora se ela cultiva na varanda ou dentro de um apartamento, e as plantas dela não florescem. E que ela, quando vê meus vídeos, ela acha que eu não tenho luz, né? Você não tem, ela falou assim, você não tem tanta iluminação, então como é que você consegue floração? Eu tenho luz, o que eu tenho é uma condição adversa. Eu tenho luz da manhã de um lado do meu orquidário e luz da tarde, o sol da tarde do outro lado. Por isso eu preciso fazer um manejo aqui de locação de espécies, mas eu tenho luz. E outra coisa, não adianta a sua planta receber meia horinha de luz, você está entendendo? As catleias, por exemplo, precisam receber, vamos falar das orquídeas em geral, pelo menos 4 horas de luz por dia, o ano todo, para que quando chegue a estação da floração dela, ela floresça. Então, pegar meia horinha do sol da manhã não vai resolver. Se você puder dar 6 horas de luz por dia para sua planta, melhor ainda, a floração vai ser mais abundante, tá? Ficaria difícil a gente aqui conversar sobre quantidade de luz, porque a gente não tem luxímetro, não é técnico especializado em lumens para fazer conta, mas eu já estudei e uma catleia precisa de aproximadamente 2.000 lumens de luz, né, de intensidade de luz por dia para que ela venha florescer. Isso é um sol da manhã, vamos trocar por miúdos, é um sol da manhã. Certo? Então, se você conseguir dar o sol da manhã toda para uma catleia, provavelmente você já vai ter sucesso na sua floração, tá? Então, por que você tem que saber a ID da sua planta? Porque você vai saber onde colocar e vai poder pesquisar exatamente que tipo de cultivo ela quer. Se nós estivéssemos falando, ó, aqui nessa parte de cima, estão as catleias bifoliadas, tá? Deixa eu ver se aqui eu mostro melhor para vocês. Dia nublado, já choveu hoje e vocês entendem a quantidade de luz que essas plantas estão recebendo? Sem isso elas não iriam florescer, não adianta. E todas as minhas catleias bifoliadas, se elas não forem bebês, se elas não forem novinhas, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma catleia bifoliada imensa, super adulta, e aqui eu tenho uma bebê. A bebê não floresceu ainda, porque ela ainda não tem idade, tá? Pronto, isso é uma coisa. Sabendo se a sua planta gosta de mais ou menos sol, você consegue escolher espécies melhores para ter no seu orquidário. Então, por exemplo, Ceologene cristata, que todo mundo gosta, é o símbolo aqui de São Roque. Elas vão bem aqui na minha cidade, porque a gente está a mais de 700 metros de altitude, um clima mais serrano, e é o tipo de clima que essa planta gosta. Então, se você quer cultivar Ceologene cristata, Cymbidium e Madesvallia, no Nordeste é mais difícil, porque você não tem essa condição de ter dias gostosos e noites frias. Isso é importante para esse tipo de planta. Diferente das catleias, que são plantas, na sua grande maioria, de clima tropical, que vão adorar um local quente, tá? Ponto. Então, se sua planta está saudável, se você sabe regar,
se você dá iluminação, se ela tem ventilação, se você sabe a ID e deu luz, pá, ela vai florescer. Ela vai florescer. E lembra, gente, luz filtrada. Se a luz, se o sol embaixo de um sombrite está agradável para mim, está agradável para a planta. Se eu estou num lugar que o sol está queimando a minha pele, também vai queimar a planta. Essa é a função do sombrite. E aí você tem que saber se a sua cidade tem um clima muito quente ou não, para você decidir se você coloca um sombrite de 50%, 60%, 70% ou de 80%, tá? No seu orquidário para filtrar esse sol. Sem o filtro, você vai ter problemas. Outro detalhe, as orquídeas, na sua maioria, florescem uma vez por ano, ok? Então não adianta você querer, por exemplo, as labiatas costumam florescer, né, com raras exceções, e eu passei por isso, entre fevereiro e março, tá? Vou dar um exemplo simples. Não adianta você achar que você vai ter uma labiata florida para colocar para enfeitar a sua mesa da ceia de Natal, isso não vai acontecer. E as suas valquerianas vão florescer só depois que passar a época da floração das labiatas, porque é o normal da planta. Elas sempre vão florescer no mesmo mês, nos anos seguintes, tá? Então, beleza, sua planta cresceu, você sabe regar, você sabe adubar, colocou na luz certa, vai florescer. Não tem o que fazer. É fato, ponto e acabou. E aí, agora eu vou para a galera que compra a planta adulta, então você tem certeza que a planta está adulta, tem certeza da idade que você comprou e trouxe ela com flor para casa, mas aí ela não floresceu mais. Então, o que pode impedir floração depois que você já tem certeza que uma planta é adulta? Item 1. Doenças. Vocês lembram que ano passado eu tive problema com ácaro. E aí, vocês repararam que eu mal tive florações de Catasetum para mostrar para vocês? Por quê? A doença do ácaro prejudicou as florações, tá? Então, minhas plantas estavam no ambiente ideal, mas elas tiveram ácaro. Por causa do ácaro, a maioria delas não floriu. Diferente desse ano que eu já estou tendo bastante floração de Catasetum, ok? Então, doença é uma coisa que pode retardar, pode fazer com que sua planta floresça em um ano e não floresça no outro. Outra coisa, replantio. Dependendo da forma que você faz o replantio, da maneira errada, com muita ignorância, prejudicando a planta, pode sim atrasar a floração dela. Então, aquele pessoal que compra a planta num vasinho miúdo, bonitinho, certo, e aí chega em casa, seguindo, né, o que eu falo, chegou em casa, faz o replante. É aquela história, a gente tem que entender a informação, tá? Aí a pessoa pega e tira daquele vasinho do tamanho certo, que é para ela, e coloca num vaso de 50 centímetros de diâmetro. Então, enquanto a planta não ocupar aquele vaso todo, ela não vai florescer. E se isso levar 10 anos, ela vai levar 10 anos para fazer isso, tá? Então, replantio mal feito também pode fazer que de um ano para outro uma planta adulta não floresça. E adaptação, tá? É normal que orquídeas demorem 2, até 3 anos para se adaptar à nossa casa, ao nosso orquidário, entendeu? Isso é muito comum com as chilerianas. As pessoas às vezes adquirem plantas adultas e no ano seguinte ela não floresce. Imagina que eu fui lá no Colibri, aquele lugar maravilhoso, cheio de plantas incríveis, com tudo muito bem adaptado, com umidade ambiente muito boa, com luz correta, adubação correta, e eu pego aquela planta que está no paraíso e trago aqui para minha casa. É óbvio que ela vai demorar para se adaptar. A posição do sol vai ser outra, a iluminação dela vai ser outra, o tipo de rega que eu faço, a adubação, eu não faço a mesma adubação que o Colibri faz. Então, existe um período de adaptação que pode variar de planta para planta. E isso pode ser simplesmente porque ela agora está procurando um solzinho novo, por isso que a gente não tem que ficar trocando planta de lugar, a não ser que você tenha certeza, depois de um tempo, que ele não deu certo. Ou porque agora ela chegou. Imagina alguém que mora lá no Rio Grande do Sul, certo? A vida toda, aí com 40 anos de idade muda e vai morar em Natal. Imagina quanto tempo essa pessoa vai demorar para se acostumar com um calor que faz lá o ano inteiro, o dia todo, você tem 40 graus de manhã e 35 à noite. É muito diferente do sul. Então, essa é a mesma regra para as orquídeas. Então, siga os passos. Vamos identificar, vamos plantar corretamente e, isso porque eu não estou nem falando de adubação,
se você não tem luz, se a sua planta não sente o calorzinho do sol, assim, ó, que nem a gente sente e fala, tá quentinho. Se a sua planta não sentir isso, ela não vai florescer. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo legal para vocês. Vou pegar um vaso. Aqui nesse cantinho estão as minhas plantas floridas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou pegar essa Cattleya forbesi, certo? Ok? Ela tá aqui com a galera, né, da floração. Quando florescem as plantas, eu coloco aqui nesse cantinho para que elas fiquem fora da irrigação, tá? Quando ela está na época vegetativa, é aqui que ela fica, ó, com essa galera, tá? Aí você pega a sua planta e coloca ela aqui. Deixa eu mostrar uma coisa antes pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Ó, luz pra caramba lá. E aí o que vai acontecendo? Cadê a luz? Acabou a luz, certo? E aí você vem e coloca essa planta aqui, ok? Onde não tem luz. Essa é uma condição de cultivo de muita gente e as pessoas não entendem isso. Aí você fala, mas o seu local é iluminado? Aí a pessoa fala, é iluminado, olha, aqui ó, tem luz, é super iluminado. Aqui não tem sol. Olha a distância que está o sol dessa planta. Como é que ela vai florescer estando ali? Não tem jeito. Então, enxergar o sol não gera floração. E muita gente não consegue entender isso, entendeu? Então, assim, ó, ficar aqui, depois que essa floração passar, não vai ter outra floração. Aqui nunca pega sol. Aqui não bate o sol, não adianta. Se eu trouxer essa planta para cá, ó, o solzinho, isso porque tá nublado, aí ela vai florescer. Vocês estão entendendo? Então, ficar ali naquele cantinho lá atrás é para Phalaenopsis, não é para Cattleya, não é para as orquídeas que precisam de bastante luz para florescer. Então, se você conseguir dar 4 horas de luz diária para suas orquídeas, já vai ter floração, vai ser muito legal. Se você conseguir dar 6 horas, vai ser melhor ainda, elas vão florescer com mais abundância, tá? E não adianta. Então, vê se vocês conseguem entender isso. Tem muita gente que não entende essa referência. Enxergar a luz não é receber a luz do sol, não é ter iluminação, ok? Então isso não vai dar floração para vocês. É isso que muita gente não consegue entender. Se você conseguir fazer essa mudança e colocar as plantas no local ideal, você vai ter sim sucesso com floração e não vai ter mais problemas. Então, se você gostou das informações, dá um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Ficou com dúvida? Faz pergunta que eu vou responder. Vocês sabem disso que eu amo de paixão responder a todos vocês. E tenta seguir esses passos. Seguindo esses passos, eu acho que você vai ter sim muito sucesso com as suas orquídeas, nas suas florações. Vai ficar muito feliz. E eu tenho praticamente certeza que com esse vídeo você vai ter conseguido sanar a maioria das suas dúvidas e entender quando eu falo que sua planta não está no local ideal para o cultivo, tá bom? Então um beijo, fica com Deus. Não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo, pessoal.